Essa é a festa do esporte que vai começar. Essa é a minha mania, essa é a minha emoção. Esse é meu grito de guerra, essa é minha paixão. Esse é meu time, essa é minha cor. Essa é minha vida, esse é meu jogo. Essa é a minha alegria. Essa é a minha torcida. Esse é meu time, essa é minha vida. Esse é meu jogo. Bem-vindo à FPF TV, o canal oficial do futebol paulista. Aqui você acompanha mensalmente o melhor futebol do país. E no programa de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a rivalidade centenária de um dos derbys do Paulistão A2 Itaipava entre Rio Claro e Velo Clube. Veja como a arbitragem da Federação Paulista de Futebol se preparou para o estadual mais forte do país. Tem também uma reportagem especial. O novo técnico da Ferroviária, PC Oliveira, um dos maiores vencedores do futsal brasileiro, que mostra como a modalidade pode influenciar na evolução do futebol. FPF TV, esse é o meu jogo. O Rio Claro Futebol Clube é fundado em 1909, portanto era um clube mais antigo que o Velo. E a primeira partida aconteceu apenas dia 7 de setembro de 1921. E o Velo não se deu bem, acabou perdendo por 6-1. Em 1923, o Velo fez uma partida com o Palestra Itália de São Carlos. E o Velo acabou sendo derrotado. E alguns torcedores rio-claristas que assistiam a partida aplaudiram o resultado. Isso criou uma antipatia que se tornou constante nesses anos. No começo do século, nos anos 30, houve muita rivalidade. Muitas partidas acabaram não terminando devido a conflito entre os jogadores. Nas histórias de derby, nós tivemos 8 partidas que não chegaram a seu final. Sempre detestei o nosso rival. Só a cor verde e vermelho já me aborrece. E o mais gostoso da minha vida é derby ganhado. Esse, olha, eu vou falar para você, viu? Eles já falaram para mim fazer uma carteirinha que eu entrava de graça. Eu falei, eu não quero. Porque eu ajudo o time assim. A hora de xingar, eu vou xingar. O meu pai era velista, meu marido rio-clarista. Quando eu era criança, meu pai não levava a gente em campo. Porque disse que mulher não podia ir, né? Depois que eu casei, daí virei rio-clarista fanática, né? O mais marcante da minha vida é quando nós subimos, ficamos campeão da A2, lá contra o 15 de Jaú. Foi maravilhoso, gente. 12 mil pessoas e contra 250 rio-claristas. Ninguém acreditava, mas nós estávamos acreditando. Até o último segundo nós estávamos acreditando. E ganhamos. Enquanto eu viver, eu estou lembrando desse jogo, viu? A história do derby de Rio Claro, há fatos bem interessantes. Há um que o narrador, naquela noite, era rio-clarista, sabidamente, tentou incentivar a sua equipe, dizendo que o time do Rio Claro era ruim, que ia perder do Velo, que o time era fraco, que do jeito que está jogando, poderia perder até de 11. E o fato se preconizou. Foi uma noite avassaladora, no 11-2, num episódio que motivou muita gente. Uma cobrança de pênalti, o dirigente pegou a bola, sumiu com a bola e não houve a cobrança. O Velo, obviamente, ganhou a partida por decisão do tribunal. Outra curiosidade em termos de derby é que em plena final da Copa do Mundo de 1950, o Maracanã com casa cheia e teve derby aqui nesse estádio, no mesmo horário. Na época foi colocado um rádio, um pulsante rádio, né, como se diz na matéria, e era transmitido por um serviço de alto-falantes. Foi colocado no estádio e os jogadores que participavam da partida ouviam a transmissão pelo rádio de Brasil e Uruguai. Houveram 2 tentativas de fusão entre Velo e Rio Claro. A primeira aconteceu em 1950 e foi rechaçada pela diretoria do Velo
por 35 votos a 2. A segunda aconteceu quando os dois times não andavam bem das pernas, financeiramente críticos, em 1965. Havia cor de camisa definida, havia praticamente tudo definido. Os diretores do Rio Claro concordaram e a única parte que ficou de definir foi a diretoria do Velo Clube e foi derrotado por 16 votos a 15. Em termos de derby, nós temos 137 realizados, são 53 vitórias do Velo, 38 empates e vitórias do Rio Claro foram 46. No total de gols foram 375 marcados, o Velo marcou 199, pode acontecer o gol 200 esta noite, e o Rio Claro 176. Em termos de resultados, o mais tradicional é o famoso 1-0 que aconteceu em 28 vezes. O Velo venceu por 11 e o Rio Claro por 17. A ideia nossa da pré-temporada, na realidade, é qualificar os nossos árbitros constantemente. Nós selecionamos 150 árbitros, serão os árbitros que estarão atuando na série A1, A2 e A3. Durante esses 12 dias, nós fizemos treinamentos constantes, com ênfase a procedimentos nas ações dos árbitros em suas decisões. A nossa ênfase foi para que o nosso árbitro tenha um deslocamento adequado de acordo com a movimentação das jogadas. E isto só é possível se você fizer estações de treinamento envolvendo todos os pilares da arbitragem. Instrutores técnicos, instrutores físicos e instrutores mentais, a fim de que eles pudessem, em todos os pilares, eles corrigirem os seus erros e, com isso, desenvolver dentro das partidas de futebol. Nós montamos estações de trabalho, né? Então essas estações, nós temos 2 estações técnicas, né? São as jogadas, a simulação das jogadas, quando se mostra um cartão amarelo, um cartão vermelho, qual que é o desenho do jogo e as prioridades que ele nos dá, a leitura do jogo, o posicionamento do jogo, tudo isso. Hoje são 4 pilares. Temos o pilar físico, que é o nosso treinamento diário, o pilar técnico, que é o domínio da regra do jogo, social, que hoje também é importante. A gente vai para treinamentos e eu vou estar indo para um torneio agora sub-17, eu vou me encontrar lá com árbitros de toda a América do Sul que eu nunca vi. E eu vou passar lá 30 dias com eles. Então, o pilar social é isso, é o contato que você tem com o companheiro, a forma de saber dividir as tarefas, colaborar em todo momento. Estamos ali todos como um espírito de equipe. E o pilar mental. E muitas vezes você tem problemas particulares e esse pilar mental faz muita diferença. Você saber também diferenciar, separar o profissional do seu jogo. Lá você tem que desligar, você tem que concentrar somente naquilo. São 90 minutos que é focado, dedicado, e a concentração faz muita, quando a gente se concentra para partidas, faz muita diferença nesse aspecto, pilar mental. Qualquer contexto esportivo, o praticante da atividade física ele tem que estar preparado mentalmente também. Não é só se preocupar com a parte técnica ou física, existe um quesito mental que é determinante para o desempenho dele. Eu acho que o pilar mental ele entrou no projeto com o objetivo de melhorar o desempenho dos árbitros dentro de campo. A gente primeiro faz uma detecção, característica de perfil, qual a personalidade de cada um, porque tem o lado social do árbitro que também é importante, mas a gente tenta inserir algumas ferramentas de treinamento mental para melhorar desempenho. Como se fosse um profissional completo se ele tivesse a parte física muito bem trabalhada, a parte técnica e a mental. É uma lapidação a mais aí no trabalho. O trabalho que é feito é para eles controlarem a mais a parte mental do jogo, em que sentido? De ativação, de sentir o jogo está muito parado, o que eu preciso fazer mentalmente para melhorar minha concentração e minha tomada de decisão. Quando vai subindo o nível de arbitragem, pensando em finais de campeonato e decisões, ele tem que tomar a decisão muito rápida. Ele tem que usar mais o instinto, mais as habilidades que ele vem treinando e executar. Não tem muito pensar se eu posso errar, posso acertar. Então, no alto desempenho é detalhe. Então, quanto mais ele treina,
a mente. Quanto mais ele treina o foco, a concentração, a atenção, mais rápido ele toma essas decisões. Tem gente que trabalha melhor mais ativo, com batimento cardíaco um pouquinho mais acelerado, tem gente que precisa estar um pouco mais sereno nessas decisões. Então a gente fez um exercício prático em campo para controle corporal, para aumento de percepção corporal e tomada de decisão. Tem a parte teórica que vem somar com tudo isso, né? Então o trabalho está sendo o quê? A gente explica um pouco da teoria, vai para a prática de campo, eles testam isso e já dão feedback na hora. Olha, isso aqui funcionou muito bem, vamos seguir por essa linha, ou não está fazendo tanto efeito, vamos tentar uma outra estratégia. Na verdade, as pessoas às vezes julgam o pilar mental como uma coisa de controle. Controla, engole, não sofre, não fica ansioso. Não é isso. O que é ideal é ele se acostumar com essas sensações. O novo gera ansiedade, mas a partir do momento que você já viveu isso uma vez, fica muito mais fácil de lidar com a sensação. Então, parte do trabalho mental, a gente, além de um trabalho prático, a gente analisa, aplica alguns testes para medir o antes, como ele estava quando a gente detectou esse talento. Com essas informações, a gente propôs um trabalho, realizou novos testes para ver, opa, já teve uma evolução, então esse cara vai ser um promissor. Não foi escolha aleatória. A estrutura pupilar mental para uma partida ela é fundamental. A partida ela não começa a partir do momento que o árbitro inicia o jogo. A partida começa muito antes disso. Então, desde a preparação dos estudos das equipes, como você vai levar esse jogo. A Federação Paulista está me dando essa oportunidade. Eu tenho que agarrar com unhas e dentes e fazer por merecer, porque se o árbitro não estiver em constante evolução, o ano que vem tem outro jovem árbitro e eles dão outras prioridades. Então a gente tem que se provar pelo jogo, a gente tem que provar dentro do campo, com decisões corretas, com o pilar mental fortalecido, com o pilar físico fortalecido, para que a gente tenha sequência no trabalho. A gente sabe que tem gente atrás aí também querendo galgar passos maiores e eu também não quero galgar passos maiores que a federação nos dê oportunidade. Outra ação que nós tivemos a partir desse ano em relação ao ano passado foi que nós criamos uma ferramenta de gerenciamento dos árbitros. E através dessa ferramenta você pode fazer a requalificação caso exista algum equívoco, mas acima de tudo possa estar aprimorando cada vez mais aquilo que eles têm de precisão nas suas decisões. E criamos para isso uma metodologia diferente de avaliar. Até então, em outros países, em outras competições, existia tutores de arbitragem, são pessoas que acompanham os árbitros ao longo de partidas. Nós estamos inovando em termos de fazer tutoria da arbitragem. Nós vamos ter tutores permanentes dos árbitros na competição. Selecionamos 10 instrutores altamente capacitados e treinados e cada um deles estarão acompanhando 2 árbitros. Ele estará acompanhando o árbitro na viagem, estará acompanhando o árbitro antes, durante o intervalo e depois da partida dando feedback. E a missão desses tutores é fazer com que o árbitro termine essa competição muito melhor do que ele iniciou. Com esta metodologia, nós pretendemos fazer com que o árbitro tenha um processo de acompanhamento e que ele possa corrigir ao longo de sua carreira e avançar cada vez mais nessa difícil missão que é ser árbitro de futebol. Eu vejo o futebol brasileiro como uma coisa única. O futebol brasileiro passou a ser discutido de 2014 para cá, depois de uma derrota acachapante. Mas assim, nós tivemos já outras derrotas. E não se discutiu tanto o futebol como se discutiu agora. Começa a aparecer no mundo treinadores ousados jogando de maneira diferente. Isso é modernidade do futebol. Então não adianta eu querer que meu clube jogue como o Barcelona. É moderno, é bonito pra caramba, mas não é assim que funciona. Mas o que dessa modernidade que o Barcelona mostrou para o mundo é necessário para a minha equipe? Qual é a essência do nosso jogo? Onde está localizada a essência do futebol brasileiro? Porque assim, eu não me via no futebol.
Mas as pessoas no entorno me viam no futebol e estavam já há algum tempo dizendo isso para mim. Depois que eu estive na Espanha e consegui olhar as estruturas de base do futebol, eu comecei a ver algumas coisas e você queira ou não, você traça um comparativo. Esse é o conhecimento que você vai buscar, que não despertou em mim nada para o futsal, não, para o futebol. Me despertou a área de formação, tentando fazer com que o futsal fosse o início da ferramenta total para você atingir um nível de jogador de futebol melhor. Eu tenho um compromisso com as pessoas que dirigem o futsal brasileiro, vou honrar esse compromisso. Aceitei o convite, houve uma negociação para que eu pudesse fazer o Paulistão como técnico da Ferroviária. Estão cobrando a defesa, bate, rebote, sobra para eles, transição. Então eles estão no jogo de conforto deles, que é defender e contra-atacar. E nós estamos oferecendo isso. A formação que eu vejo, ela precisa recuperar o que o jogador brasileiro sempre teve, que é a capacidade de romper o sistema. É uma fronteira, né? Onde o treinador atua e solta o jogo na mão do jogador. Até porque o jogador brasileiro gosta de receber tudo mastigadinho, né? Tudo prontinho. E não dá. Não é a nossa essência. Nossa essência é resolver problema. E isso o futsal sempre fez muito bem. Porque por mais tático que você seja o futsal, chega um momento que o cara nem te olha mais. Ele sabe que ele vai resolver o jogo. Ele precisa resolver o jogo. E eles resolvem. As equipes hoje, e a gente analisa pela imprensa analisando o jogo, ela analisa o jogo taticamente, né? Analisa o posicionamento tático, ela analisa o comportamento do jogador. Mas e aí? Cadê? Estádio cheio, dá para o cara conversar? Não dá. Então cadê aquele jogador que resolve problema dentro do jogo? Que era o que a gente sempre teve. Eu vejo a profissão de treinador de futebol como uma profissão insalubre. Então hoje na Ferroviária nós temos 6 treinadores. Dentro do campo sempre 4 treinadores. Eu, Ricardo e mais os 4 da base. Por quê? Porque nós temos treinador para bola parada, temos treinador para transição, temos treinador para ataque, temos treinador para defesa. Por quê? Porque os jogadores, eles conversam com os treinadores para tratar os assuntos da equipe realmente. Das bolas paradas, da transição, da construção do jogo, da defesa. Então isso está sendo feito e está muito legal nesse início. Então hoje nós temos todo mundo envolvido nisso, com liberdade de ação. Palmeiras construindo, quando a gente baixa ali, o Palmeiras vai construir. Eles tocam bem a bola, tem qualidade, toca de primeira, movimenta, o Egídio vem de volante, o Zé sai lá pelo lado, o Michel cai às vezes junto com o baixinho aqui, junto com o Keno. Eles estão movimentando para bagunçar vocês. Eles tentam. Quando eles pouco espaço, é outra bola, é outro piso, você controla melhor a bola. No futsal, então você resolve o problema com mais facilidade, porque a bola não foge tanto do seu controle. No futebol, ela foge um pouco do seu controle. Mas está se treinando no pouco espaço, passe, muito passe, né? Está se treinando pouco controle. O que é controle? Controle é você, sabe, não, dominar a escapa do cara. Escapa do cara, o problema já se apresentou, a sua cabeça está limpa para resolver esse problema. Hoje, a gente vê esse atraso. O cara consegue controlar a bola, escapar e o problema ainda não processou o próximo instante do jogo. Como que a Bélgica, que não tem um título do mundo, não tem nada, forma um jogador mais caro que o nosso? Treinamento esportivo. Então tem como treinar controle. Tendo mais pessoas passando informação, criando menos dependência da beira do campo, as funções são executadas e isso é uma coisa que nós estamos batendo na tecla. Não muda, não adianta tomar gol e mudar, não muda, o que está traçado segue. Nós vamos construir o jogo daqui de fora para dentro, não de dentro para fora. Ele resolveu fazer uma coisa que não deu certo, sabe? Então a gente não trabalha dizendo que não deu certo. Eu digo que eu prefiro de uma outra maneira, mas sem invadir o lado deles. Sabendo que eles, como atletas, e o jogador brasileiro tem isso, com mais qualidade técnica do que a grande maioria, eles querem invadir o seu espaço. Eles querem jogar menos taticamente, eles querem jogar, sabe, mais bagunçado. Eles querem
o caos, né? Eles querem o caos e você mantém a sua barreira e a sua fronteira.